Boa noite a todos. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula da parte um, a última aula da parte um, que vai cobrir os capítulos 13, 14 e 15. Então nós estamos fechando a parte que se chama Peter Keating. Ao final da reflexão desses três capítulos, nós vamos entender um pouco por que a Rand colocou esse título para esta parte, né? Já fica um pouco subentendido, mas a conclusão do capítulo 15 vai nos dar um contexto um pouco melhor para entender esse posicionamento. Então, no início do capítulo 13, nós conhecemos um dos primeiros clientes do Rourke, que é o Jimmy Gowan. E, e esse cara ele decide contratar o Rourke para construir. No livro consta como um posto de gasolina. É um posto de gasolina, mas a maior compreensão é que ele pede para o Rourke desenvolver especialmente a área de conveniência. Ele faz o projeto total, mas me parece que o foco maior é naquela parte da conveniência que eles chamam de diner nos Estados Unidos, né? Que é onde as pessoas comem. Então, na obra fica. A Rand nos conta que ele é um jovem mecânico magricela. Ele tinha trabalhado uns 15 anos, economizou dinheiro e o plano dele era abrir então seu próprio posto de gasolina. Ele ele conhece a casa Heller, né? E mesmo as pessoas chamando aquela casa de hospício, veja bem como eles descrevem a obra do Rourke. Ele gostou da casa mas ele não entendia muito, não fazia muito sentido para ele arquitetônico, mas ele gostou, foi com a cara da casa. E ele disse que então ele decide contratar o Rourke muito mais para chamar atenção, porque ele pensou, bom, mesmo que as pessoas possam zombar até do projeto, eu vou chamar atenção. Então, se é para falar mal, que falem de mim, em bom português, né? Em bom brasileiro. Então, ele decide contratar o Rourke para fazer esse projeto e criar uma coisa que na cabeça dele seria incomum, que chamaria a atenção. O Rourke faz o projeto, participa da inauguração e depois, ao longo do caminho, a Rand traz que ele nem olha para trás. Ele viu as luzes do posto piscando ao longe, né, no cruzamento das estradas. É muito normal nos filmes, né, americanos ter aquela estrada, aquela retona e depois uma estrada perpendicular ali que corta. Então, nesse cruzamento, ele acaba trazendo um pouco dessa visão de estar olhando pelo retrovisor. Só que a gente fica com um toque. Parece que ele está desanimado. Parece que ele está desanimado com esse projeto. E ele, todas as vezes, especialmente no final da parte um, que ele faz um projeto, sempre ao final do projeto parece que ele tem um toque de desânimo. Ele sempre passa pela cabeça dele, por mais que não esteja escrito, a gente pode supor que passa uma ideia de que talvez seja o último projeto que ele vai fazer, que as coisas não estão muito bem. De fato, as coisas não estão muito bem no escritório dele, né? Depois dele ser demitido dos outros locais, como nós vimos até então. Então ele faz essas obras e ele sempre fica. Não se tem a ideia de que vai haver uma continuidade. Parece que surgiu a Casa Heller, aí agora surge esse posto de gasolina isolado, e, e ele nos transmite essa sensação, né? Dito isto, o fato dele não ter trabalho, o Austin Eller, que foi o primeiro cliente dele, procura o Rourke no escritório e pergunta para o Rourke, afinal, o que você está fazendo para conseguir mais projetos? Porque ele vê que o Rourke não está fazendo nada lá, né? E o Rourke responde nada. Então o Heller insiste e ele diz: Olha, Rourke, você tem que agir. Você tem que agir, tem que fazer alguma coisa. É importante notar que nós estamos falando de 1920, 1930, e na época não era tão fácil fazer parte de marketing, né? Basicamente eram anúncios de jornais ou folhetins nas ruas, mas, mas o principal meio que um arquiteto poderia
conhecer novos clientes, ela ou ele ser parte de um escritório famoso, ser um dos projetistas, como era o Keating, por exemplo, e o Rourke tinha sido também, ou ele ser uma pessoa muito influente, ser filho de arquitetos, enfim, ele teria que ter algum tipo de influência na sociedade como tal, para que esse processo de novos clientes se tornasse mais fácil. Tanto que a maioria desses clientes que nós vamos trabalhar hoje, nos capítulos 13, 14 e 15, são indicações do Austin Eller. Então vocês veem que não são clientes que chegam necessariamente, ah, alguns sim, mas a maioria vem por indicação, né? Vem por indicação do Austin Eller. Então, quando ele responde que ele não está fazendo nada, ele, ele diz: Olha, eu não tenho o que eu possa fazer, ou nem mesmo o que eu queira fazer a esse respeito, né? Eu não quero conseguir projeto por meio de concessões, como a gente já viu, ele não aceita mudanças nos projetos, por interações sociais desnecessárias, por exemplo, eu quero ser, como o Keating falava, você deveria ser do sindicato, né, da Associação dos Arquitetos dos Estados Unidos, da América, ou você participar daqueles jantares, como nós vimos da Kiki na aula passada, mas ele não tinha interesse de fazer isso. E, e a gente percebe nesse início de romance, apesar de todas as críticas que nós temos ao Keating, o Keating ele tem um jogo de cintura, ele é um comercial, ele é uma pessoa comercial. Ele sabe se vender muito bem, apesar da gente saber que os méritos não são deles, dos projetos que ele entrega, mas ele se vende muito bem. Ele se vende muito bem, ele consegue se posicionar de forma estratégica, mesmo sendo um homem de segunda mão, como nós já vimos. Ele tem essa capacidade, esse manejo comercial, esse manejo social que o Rourke ele não tem. Então é importante destacar essa qualidade do Keating nesse momento da obra. Eu estou isolando uma qualidade do Keating. Isso não quer dizer que no todo seja suficiente para ele ser uma pessoa moral, uma pessoa virtuosa, mas a gente não pode esconder o fato de que ele, pela vista, né, pela opinião da sociedade, o Keating está se dando muito bem. Então, novamente, pela visão da sociedade conformista na qual ele vive, o Keating ele é um sucesso nesse momento, enquanto o Rourke, pela visão da sociedade, neste momento é um fracasso. E o Rourke sempre repete que as pessoas vão procurar ele porque elas valorizam a obra dele, não porque elas vão com a cara dele ou porque elas são amigas dele, mas sim a obra fala por si na cabeça do Rock. Então ele realmente não vê, em primeiro momento, a necessidade de empreender esse esforço comercial de divulgação e de busca de clientes, porque ele entende que os tipos de clientes dele vão aparecer. Nós já vamos ver o que significa o tipo de gente do Rourke. Nós já vamos ver isso. Outro aspecto importante dessa conversa é que, além dele não estar fazendo nada, ele nem vê. Ele não sabia como fazer, como nós comentamos, mas ele não via nem sentido em aprender, na verdade. Tanto que ele fala que ele não tem um órgão específico para essa habilidade, assim que ele fala no romance. E ele não considera isso uma deficiência. Ele considera como se fosse uma lacuna, uma característica inerente da natureza dele. Ele não vê como uma deficiência, uma lacuna a ser preenchida, de certa forma recuperada. Ele não vê isso como um problema, de certa forma. Ele acha que realmente ele não sabe como fazer e não quer aprender e não acha que tem sentido em ele perder tempo com isso, né? Então, qualquer tentativa dele se vender para um público que não compreende a obra dele seria vazia e ineficaz. Não teria muito porquê.
Uma pergunta que surge, agora que a gente conhece um pouco do contexto do Rourke nesse capítulo também, ao longo do livro, hoje em dia, será que a nossa sociedade é parecida com a sociedade da nascente? Será que o Rourke, tentando fazer projetos aqui no Brasil, ele conseguiria atrair o tipo de gente dele? Que nós vamos ver qual é, mas vocês já sabem mais ou menos qual é o tipo de cliente que ele gostaria de atender? Eu não sou arquiteto, mas eu tive muito contato, especialmente na divulgação do curso, com vários escritórios de arquitetura, e a visão de um personagem como Rourke, que ele é considerado modernista, ela não é muito positiva. Então eu não sei se na realidade a gente tem que entender que a obra da Nascente, a Rand sempre comenta que ela é uma obra de ficção, ela não é uma história real. Ou seja, o fato dele ser arquiteto é um dispositivo usado na ficção. Ou seja, você não pode entender isso de forma literal. Mas mesmo assim, se nós transpuséssemos o personagem para a nossa realidade, será que ele teria muito emprego nessa fase que ele está da vida dele, em como ele se comporta, no estilo arquitetônico dele, será que ele teria muito emprego no escritório de arquitetura? Essa é uma pergunta, né, para a gente fazer. Não muda em nada as lições do livro, mas é um questionamento interessante para a gente se fazer. Então, o Rourke, depois de dar a explicação do porquê ele não iria fazer nada, ele explica então pro Heller quem seria o tipo de gente dele que ele fala tanto, né? E, e ele fala que ele não tem exatamente uma definição objetiva para dar sobre o que seria esse tipo de gente. Mas ele disse que ele sabia reconhecer essas pessoas. Mesmo sem conseguir definir de forma exata, ele sabia reconhecer essas pessoas pela expressão. Que havia alguma coisa no olhar, como essas pessoas reagiam à obra, que, que distinguia esse tipo de gente dos demais. O Daniel comenta pessoas íntegras. É, de certa forma, sim. Tanto que na obra, no próprio capítulo, o Heller ele tenta entender um pouco mais. Ele fala, mas você está falando de pessoas honestas, de pessoas justas, mas o Rourke, nesse momento, ele não tem muita clareza do conceito ainda, desse conceito que ele cria. Então, ele tenta, de certa forma, tergiversar e trazer uma aproximação de como funciona o processo dele e de como ele acha que essas pessoas, então, vão eventualmente encontrar ah, o trabalho dele, né? Então, ele busca o reconhecimento de poucos, né, de poucos que realmente compreendem a sua visão. E olha como ele descreve esse processo. Milhares de pessoas podem passar por uma construção sem enxergar seu significado, mas em meio a essa multidão, uma ou duas podem parar, olhar e realmente ver. Essas poucas pessoas são aquelas para quem o Rourke constrói, aquelas que sem que ele precise explicar, que compartilham sua sensibilidade artística e intelectual. Então, de fato, os clientes dele, eles não são atraídos por estratégias externas, mas por um tipo de afinidade autêntica entre o criador e o apreciador. Exatamente como o Daniel coloca, reconhecem sem que ele precise vender, né? Então, essa é a estratégia dele e esse é o tipo de gente que ele quer atrair. Uma ou duas pessoas que param em meio à multidão para olhar e realmente ver. Importante também questionar nós, não só em busca de um apartamento, de uma construção, quantas vezes a gente para realmente ver as coisas e busca entender. Nós tínhamos uma discussão que se deu agora há pouco na questão filosófica, né, das diferenças filosóficas,
entre objetivismo, religião e como aplicar o objetivismo na sua própria vida, essa é a mesma questão. Como é que você identifica pessoas com os mesmos princípios? Você tem que parar e ver, você tem que parar e refletir. E o Rourke, ele não está interessado naquela pessoa, como nós vamos ver os exemplos dos clientes que ele acaba rejeitando, né, que não fecham com ele nesses capítulos. Por que que eles não fecham com ele? Porque de fato eles não estão vendo, eles não estão pensando, eles não estão analisando por conta própria, indo a fundo nas obras do Rourke e a partir daí tomando a decisão de contratá-lo. As motivações dessas pessoas são outras, né, que não a obra do Rourke em si. E o primeiro exemplo é a senhora Wayne Wilmot. Então essa senhora, ela procura o Rourke porque ela tem uma ela tem uma afinidade, ela gosta muito da obra do Austin Eller. Então ela queria que quem projetou a casa do Austin Eller projetasse a casa dela também. Então ela chega para conversar com o Rourke, ela com uma confiança inabalável no próprio gosto e julgamento dela. Então ela diz que ela quer uma casa de campo e que ela tinha sido atraída pela. Ela queria estar vinculada ao nome do arquiteto que tinha feito a casa do Austin Eller. Mas ela admirava o Austin Eller de uma forma meio superficial, ideológica. Ela compartilhava algumas ideias dele, muito mais relacionado ao prestígio que ele tinha como pensador, como filósofo. E aí o Rourke faz a casa dele e ela pensa, não, vou ligar a minha imagem à imagem do arquiteto. Eu vou ter uma casa que foi projetada pelo mesmo arquiteto que fez a casa do Austin Eller. Essa é a motivação dela. E quando ela chega para falar com o Rourke, ela já chega decidida sobre o que ela quer. Ela diz que ela quer uma casa de campo no estilo Tudor inglês. Aí ela diz que ela tinha lido, que ela tinha lido muito, que ela tinha muita bagagem cultural, e ela dizia que então isso dava autoridade para ela, estética, para ela tomar essa decisão do tipo de casa que ela queria. Aí o Rourke tentou explicar por que que essa escolha não era adequada, mas ela cortou na hora. Ela disse que para ela a arquitetura não era uma questão de princípio criativo, mas de seguir convenções socialmente aceitas e refletir uma determinada imagem. É assim que ela via a arquitetura. A arquitetura, construir a casa dela não tinha nada a ver se a casa ia ser confortável, se ela ia aproveitar essa casa como tal. A preocupação dela não era essa. A preocupação dela era fazer uma casa do estilo Tudor, porque ela achava que era uma casa que ela iria gostar, na qual ela iria gostar de viver. Então, o que que o Rourke responde? O Rourke diz de maneira categórica, recusa de maneira categórica, e ele diz: Eu não faço esse tipo de coisa. Então, ele busca, a partir dos projetos, também destacar a individualidade da obra em si, mas também das pessoas. Ele busca conhecer aquela pessoa, aquele cliente, entender o que de fato ele quer. Então, é um desafio. Eu sei que às vezes na leitura do livro, especialmente, geram muitas dúvidas sobre a discussão arquitetônica, né, do estilo. Por que que ele não faz de uma vez essa casa de campo Tudor, pega o dinheiro e pronto, né? Porque ele vê que a motivação desses clientes não é de fato a criação dele. Se eles tirassem, por exemplo, se a senhora Wayne Wilmot pegasse várias fotos, ou se existisse na época inteligência artificial e ela jogasse no chat GPT para fazer um projeto de uma casa Tudor, não ia precisar nenhum arquiteto. Ela só quer uma casa Tudor. Então é muito genérico, não diz respeito a de fato valores, uma análise criteriosa de um projeto que ela deseja. As informações que ela tem mesmo no livro, ela diz que ela leu muito, mas ela leu o quê? Como ela se sente preparada
com conhecimento para dizer que tipo de projeto arquitetônico o Rourke deveria fazer. Né? Não existe essa explicação. E ela mesmo, quando o Rourke pressiona e tenta argumentar, ela corta, porque ela não tem argumentos para isso. Ela acha que isso é esteticamente correto e ela não vai ouvir nenhum argumento, ela está com a cabeça feita que ela deseja esse tipo de obra. Então, existe, nesse primeiro caso, um conflito muito claro entre o criador independente, o Rourke, e a sociedade que tenta moldá-lo, que tenta se promover através do trabalho dele, através do nome dele, no caso. Deixa eu ver os comentários. Exatamente, o Felipe contextualiza um pouco a parte, o tipo de personagem que existiria hoje, né? Se o romance tivesse escrito hoje, né? Que naquela época o apelo do bom era porque era antigo, era mais prevalente. Justamente os principais escritórios que têm sucesso na obra, pelo menos até agora, são os escritórios que remetem aos estilos clássicos ou ao estilo renascentista, que nós vimos nos outros capítulos. Então hoje ele traz que o homem de segunda mão seria o bom porque está na moda ou porque é novo. Então, mas claro, o número de clientes provavelmente que o Rourke teria hoje seria muito próximo ao número de clientes que ele está tendo nessa parte da história. Então, sim, muda o tipo de homem de segunda mão, mas continua sendo de segunda mão. O segundo cliente que busca o Rourke é o Robert Mundy. E ele chega pro Rourke e ele diz assim: Olha, eu quero uma casa que seja uma réplica exata da propriedade Randolph. Quero uma mansão colonial no sul dos Estados Unidos, que marcou a infância dele. Ele tinha vivido no sul e tal. E para ele representava mais do que uma construção física, mas um símbolo da trajetória dele, das aspirações e do sucesso que ele finalmente alcançara. Ele tinha Ele saiu lá do sul, ele teve negócios, se tornou um homem de sucesso e chegava o momento dele construir uma casa para ele. Então ele chega para o Rourke e ele diz: Olha, eu quero uma casa igual a essa mansão colonial do sul dos Estados Unidos, que reflete a minha infância. É, O Rourke ele diz: Senhor Mundy, você vem até mim para construir a sua casa. Você traz esse desejo de ter uma casa a sua imagem e semelhança, né? Para usar um termo, uma descrição bíblica aqui, intrometida na explicação. Mas é isso que eu quero. Você disse que você quer uma casa autêntica, uma casa que reflita a sua vida, mas você está me pedindo para construir um monumento que justamente indica a submissão, a sua submissão aos valores e símbolos que dominaram a sua vida lá na infância. Então, eu não estou criando algo novo que reflete quem você se tornou. Então, até o Rock pergunta: o que vai lhe trazer felicidade? Se enfiar pelo resto de sua vida naquela casa emprestada? Ou dessa vez se libertar e construir uma nova casa, sua casa? Então, a recusa do Rourke em construir não é simplesmente uma rejeição estética, como no primeiro caso, né, de certa forma, que ele não queria construir no estilo Tudor. Mas ele não diz que a casa, a mansão colonial no sul dos Estados Unidos é feia. O Rourke não fala isso. Ele diz assim: Senhor Mundy, você, você não deveria. E ele, como arquiteto, o Rourke, como arquiteto, ele não deveria simplesmente reproduzir o passado, mas criar algo autêntico, que tivesse significado no presente. E aí o que que acontece? O Mundy, na verdade, ele não está interessado em libertação do passado, dele se libertar do passado dele. Na verdade, ele quer eternizar o domínio desse passado sobre a vida dele que ele nunca superou, no nível filosófico, né? Falando no nível filosófico.
Tanto que depois a resposta final dele, ela é simples e definitiva. É porque eu gosto e só. Só porque é disso que eu gosto. Então, no final das contas, o Rourke ele rejeita esse projeto porque essa casa Rudolph não era um reflexo do Mandy, do que ele estava dizendo que ele queria, mas sim daquilo que tinha moldado a vida dele, das influências que tinham moldado a vida dele, né? Então, ele acaba rejeitando também esse projeto. O terceiro cliente que procura o Rourke é o senhor Nathaniel Jans, né? Ele é um empresário, ele não confia muito no trabalho do Rourke, ele disse para ele, inclusive, mas ele disse que iria ouvir a proposta porque o Austin Eller, novamente, tinha insistido muito, era amigo dele, então ele disse, tá, tudo bem, eu vou lá falar com o Rourke, me pede que ele venha aqui e vou conversar com ele. Nas duas primeiras conversas, o Rourke ele buscou argumentar. Então vocês percebem que ele, depois daquela primeira conversa com Austin Eller no início do romance, ele está tentando testar formas diferentes de transmitir o ponto dele, de tentar convencer as pessoas. No primeiro caso foi um pouco difícil, no segundo ele se saiu um pouco melhor, e no terceiro ele resolveu tentar uma provocação. E ele tem a parte do texto disse assim, ele começa falando com o Sr. Jensen. Se um carro não precisava de guirlandas de rosas, leões nos para-choques e um anjo no teto para ser eficiente, por que o edifício deveria carregar decorações ornamentais sem propósito? Ele começa com uma provocação. E ele usa o exemplo do corpo humano também para ressaltar que cada detalhe da anatomia tem uma função precisa, forma e função. E que não existem elementos supérfluos. Então, da mesma forma, um prédio deveria refletir sua finalidade, seu fim, sem enfeites inúteis. Forma, novamente, segue a função. E de fato, esse Jans, ele fica desestabilizado, porque ele chega para falar com o Rourke já desconfiado, só porque o amigo tinha pedido. Ele traz mais ou menos o que ele teria ideia que fosse esse prédio, que seguisse mais um padrão tradicional. O Rourke desafia ele, ironicamente e seriamente também depois, com argumentos. E aí o Sr. Jensen diz assim, realmente eu nunca havia pensado em arquitetura nesses termos, né? Ah, na questão de convenção estética, eu nunca tinha pensado em questão de propósito e coerência. E ele diz assim: bom, eu entendi o que você quis me dizer e eu vou, pelo menos, apresentar para o conselho o seu projeto. Então vocês percebem que nos dois primeiros casos, o Rourke meio que bate num muro e não consegue convencer minimamente. Digo, no primeiro ele não consegue nada. No segundo caso do Sr. Mundy, o Sr. Mandy até entende o que ele quer dizer, mas no final prevalece o desejo dele, que era ter a casa lá igual e pronto. E aí o Rourke não aceita fazer. No caso do Sr. Jans, ele, ele questiona, ele convence, ele quebra aquele primeiro muro, né, que divide, que está entre ele e o sucesso, e ele convence esse Sr. Jans muda de opinião e se compromete a apresentar, mas não promete nada, né? Não promete que vai conseguir aprovação. Então o Rourke ele é chamado para palestrar, né? Para falar com o conselho e então ele faz a apresentação, responde as perguntas, mas ele percebe que esses membros do conselho eles não tinham interesse em compreender a visão dele. Eles ficavam olhando com aquele olhar vazio, respondendo mecanicamente. E no final das contas, tudo que o Rourke falou caiu num vazio,
como um eco no fundo de um poço. Então a voz do Rourke ficava ecoando e essas pessoas de fato não estavam ouvindo o que ele estava dizendo. O Rourke tenta provocar eles quando ele fala de beleza e dignidade do prédio. E a resposta do conselho era sempre a mesma, que era o que o público queria. Então o conselho rejeita a proposta do Rourke e ele não consegue o terceiro projeto ali apresentado neste capítulo, né? Posteriormente, ele fecha um projeto que é para o John Fargo, que quer contratar ele para uma nova loja. Então, ele era um empresário que tinha começado a vida como camelô. Eu lembrei do Silvio Santos enquanto estava fazendo a aula. Então, ele construiu um império no varejo e uma loja próspera na Sexta Avenida, uma loja de departamentos que era muito comum antigamente e hoje já está em declínio até os próprios shopping centers nos Estados Unidos, mas na época era uma ideia de negócio muito boa, né? Não tinha concorrência do digital e tudo mais. E só que a concorrência dessa loja Fargo, ela estava indo para bairros mais modernos. E então o senhor Fargo estava num dilema, ou ele seguia a tendência e se mudava, transferia a sua loja, ou ele reafirmava a sua presença onde sempre esteve. Então ele escolheu ficar, construindo uma nova loja num local, como um símbolo de resistência e orgulho. Parece um empresário meio cabeça dura, ou às vezes meio apegado àquele local, àquela comunidade, e ele resolveu ficar. E como é que ele escolheu o Rourke? Ele não escolheu por questão de conveniência, por recomendações ou prestígio pessoal. Então ele passou por aquele posto de gasolina que nós vimos no início do capítulo e ele ficou intrigado com a simplicidade do local e resolveu então ah, contratar o Rourke dessa forma, né? Ele buscou, inclusive, ele subornou até o cozinheiro para descobrir os contatos, né, do Rourke. Então, bem interessante que ele fez todo um esforço, né, para conseguir um contato. O Fargo, ele é um homem muito parecido com o Rourke no sentido que ele ascendeu sozinho também, e ele reconheceu essa mesma independência no Rourke. Só que, claro, a gente vai ver ao longo do romance que não se fala muito da loja Fargo, mas fica subentendido que, apesar do Rourke ter feito o projeto, a decisão de manter a loja naquele local tinha sido equivocada, né? Porque o centro dos negócios tinha ido para outro lugar. Inclusive, essa loja depois ela é criticada pelos arquitetos, não pelo projeto em si, mas pelo fato de representar, de certa forma, um anacronismo, né? Uma decisão equivocada, de negócios. A última parte do capítulo ele fala de um cliente chamado Sr. Whitford Sanborn e a esposa dele, né? Que também queria uma casa de campo, uma casa de férias. Então, nesse caso, é, o Sr. Sanborn ele queria um projeto moderno. Ele queria um projeto moderno. Só que a esposa, ele não tinha muita voz, né, na questão das decisões. Então, ele tinha um comportamento bem passivo com relação à esposa. E essa esposa tinha uma visão totalmente diferente do que ela queria, né? Ela queria um chateau francês com torres, janelas ornadas, um ar de nobreza antiga, né? Porque ela acreditava que essa casa deveria trazer um aspecto de status e tradição, né? E não ficar fazendo coisa muito modernosa, né? Como diria popularmente ali, uma forma mais vulgar. Então ela não queria essas invenções, ela queria o tradicional, que funcionava bem, né? Ela não queria esse tipo ah, de, solução moderna, né?
E a decisão da casa, para ela, né, para a senhora Sanborn, ela buscava validação externa para cada decisão do Rourke. Então, toda vez que o Rourke fazia um desenho, ela ia mostrar para os amigos, para os familiares, para os vizinhos. E aí ela recebia várias críticas ou sugestões, e aí ela voltava para o Rourke e dizia: Olha, eu conversei com fulano aqui, ele me disse para fazer essa mudança, eu quero fazer essa alteração. E então era muito difícil para o Rourke seguir com o projeto, porque era muitas mudanças toda hora. Muita gente também na hora de construir uma casa, às vezes a sua primeira casa, você tem uma ideia, mas as coisas não ficam muito bem, e aí você pede modificações, às vezes para o arquiteto, algumas vezes dá para fazer, outras vezes não dá. Então vocês imaginam o pesadelo que era para o Rourke conseguir ajustar esse projeto da melhor forma possível. Ele também se incomodava com o empreiteiro, então o empreiteiro também colocava ideias na cabeça da senhora Sanborn. Então a obra atrasou, sofreu muitas modificações e ela ficou cada vez mais cara, por causa dos retrabalhos e tudo que era necessário fazer. Em meio a tudo isso, o Rourke ele percebe que ele cometeu um erro na ala leste da casa. Então, embora a casa, essa ala estivesse tecnicamente ok, ele viu que ele podia fazer diferente uma parte dessa ala leste para tornar mais harmoniosa com o projeto que ele tinha feito. Então, vocês percebem que agora o Rourke ele erra, porque nós não podemos esquecer que ele é um arquiteto jovem. Ele não é onisciente, onipresente, ele também comete erros. E ele diz que ah, é, ele fala para o senhor Sanborn, né? E ele se compromete a pagar do próprio bolso pela reconstrução. O senhor Sanborn, do início, diz assim: olha, eu não vou pagar, né? Porque esse foi um erro seu, né? Eu não acho correto. Ele até ele comenta com a esposa disse assim: não, não é. Porque ele fica com pena do Rourke, de certa forma, ele quer recompensar, né? Pagar, enfim, o custo que o Rourke está tendo ali por essa mudança. E E aí, no final das contas, o Rourke ele acaba tendo um custo muito maior para refazer essa ala leste do que os próprios honorários que ele ganhou. Então ele sai no prejuízo e não é ressarcido. A mulher não deixa o Sr. Sanborn fazer o ressarcimento para o Rourke. E no final das contas, a casa é concluída. A senhora Sanborn se recusa a morar nela, dizendo que ela está horrível. Porque ela tinha ficado frustrada, né? Lembram que muitas coisas o Sr. Sanborn tinha conseguido manter, então ela fica muito frustrada com isso e ah, ele já estava cansado também de todas as discussões e ele não resiste à pressão da esposa e eles vão embora. A casa fica inabitada, exceto por Richard Sanborn, que é o filho do casal e que ele gosta da casa, ele acaba ficando até com um sentido de revolta, né, de revolta juvenil, ele diz assim, não, eu quero ficar na casa. Então ele gosta da casa, de certa forma, e até um pouco revoltado, ele decide ficar por aí mesmo, enquanto os restos das pessoas o resto da família vai morar em outro lugar, né? Então é importante a gente, antes de ir para o capítulo 14, é importante a gente fechar esse capítulo comparando filosoficamente, os clientes rejeitados pelo Rourke. Esse é um trabalho que é pouco feito nos cursos sobre a nascente ao redor no mundo, mas eu acho que é importante a gente deixar bem claro. No caso da senhora Wilmot, o que que, o que que traz ela? Qual que é o símbolo? O que que ela simboliza? Ela é uma falsa intelectual, na verdade. Então, o que é importante para ela? Uma superficialidade cultural, que é o que ela traz, e uma ilusão de prestígio. Então ela decide pelo Rourke por um tipo de afinidade ideológica e intelectual que ela tem pela obra do
do Austin Eller. Então ela busca o quê? O que que ela buscava? Status via estética, né? Via obra, via arquiteto, sem compreender de fato o que isso significava. Ela opta pelo estilo Tudor porque ela achava uma tradição respeitável, mas não era algo autêntico. Então, quem que ela é filosoficamente? É aquela pessoa que adota a inovação como um rótulo, mas rejeita a sua essência. Então, esse é o personagem da senhora Wilmot. Depois, o senhor Robert Mundy. Esse é o escravo do passado. Então, qual que é o símbolo? O que que ele representa? O apego nostálgico e a incapacidade de se libertar das próprias amarras. Então, ele queria reconstruir aquela casa Rudolph não porque era funcional ou bela, mas porque ela representava uma vida que ele nunca tinha superado. Então, esse seria um monumento à sua submissão. Mesmo ele conscientemente, daqui a pouco, não aceitando isso, né? Então, quem que é ele filosoficamente? Ele é aquele cara que vive pela supremacia da tradição, pela supremacia do passado. E ele não quer criar algo novo, por quê? Porque ele tem medo de perder a segurança do conhecido. E essa crítica, que nesse contexto é feita a uma crítica arquitetônica, vamos dizer assim, né? Filosófica também, mas essa crítica também pode ser posta e deve ser feita por nós. Porque muitas vezes a gente age como o Sr. Mundy nas nossas vidas, tá? A gente não quer algo novo. A gente diz que a gente quer, mas daqui a pouco a gente é muito apegado ao passado. E esse processo de mudança não é automático, né? Ele exige muito esforço, como o Felipe estava colocando antes também na discussão com o Léo antes da aula. Muitas vezes a gente passa por esse processo do Sr. Mundy. Alguns não fazem o processo como ele, alguns, né, se permitem entender e fazer essa transição. Depois nós temos o senhor Nathaniel Jantz, que esse é o pragmático conformista. Então ele representa uma mentalidade coletiva. Ele, apesar de depois o Rock conseguir convencer ele, a pelo menos apresentar o projeto para o conselho, ele, ele diz ao longo da conversa que ele nunca refletiu sobre as suas escolhas, que ele apenas reproduzia o que falavam para ele. Então ele dava o que o público queria. Tem outro personagem que também vai fazer isso, muitos deles, na verdade, né? Então, filosoficamente, quem ele é? Aquele que aceita as normas sociais sem questioná-las. E daí chegamos ao conselho, e o conselho demonstra, o conselho é o conformismo coletivo. E então rejeitam o Rourke porque ele é o quê? Ele é a visão da mediocridade da maioria. Então por isso que eles dizem pro Rourke que não vão fazer o projeto com ele, né? Depois o Sr. Whitford e a Sra. Sanborn. Então nós temos o homem indeciso e a mulher controladora. Então eles são especialmente ele representa a fraqueza diante da pressão social, no caso a pressão da esposa dele. E, e ela representa a dominação pela aparência. Ela precisa pertencer socialmente. Então, nós temos, nesses três personagens, nesses quatro personagens, formas diferentes de segunda mão, de pessoas de segunda mão. Então, o Rourke ele rejeita qualquer forma de submissão à norma, seja ela imposta pelo passado, o Sr. Mundy, pelo desejo de status, a senhora Wilmot e a senhora Sanborn, pela pressão social, o Sr. Jantz, ou pela própria fraqueza do cliente, que é o Sr. Sanborn. Então fica a comparação para vocês, né? No final do capítulo, a Associação dos Arquitetos, no boletim que eles publicam sempre, eles falam desse incidente na casa do Sanborn.
E eles descrevem o caso com uma nota sarcástica, descrevendo o caso como um curioso incidente que seria divertido se não fosse deplorável. Então eles disseram que a casa tinha saído uma fortuna e que no final das contas a família tinha considerado inabitável. E que essa situação representava uma denúncia contra a incompetência profissional. A ironia de tudo isso é que a incompetência não estava no projeto do Rourke, mas na incapacidade da família de entender e aceitar aquilo que eles tinham encomendado, que o senhor Sanborn tinha encomendado. Então, vocês percebem que agora essa associação de arquitetos ela está em cima do Rourke, ela está em cima dele, criticando e vai aumentar cada vez mais as críticas. Alguma pergunta sobre o capítulo 3, pessoal? Foi um pouco mais longo, porque eu entendi que era necessário a gente ter esses questionamentos aí, essas diferenciações bem claras, especialmente reforçando o ponto que o Felipe faz aqui nos comentários. Você tem uma pergunta, Léo? Então, pergunta não tenho por enquanto nenhuma, só que uma coisa interessante a citar é que essa parte em relação ao marido, ele ter essa submissão à decisão da esposa é uma coisa que parece romantizada nos dias de hoje, sabe? Parece que tem uma grande parcela dos homens que gosta disso, né? De ser mandado e tal. E, cara, é loucura isso daí. É loucura. Eu já É, tive várias discussões com minha namorada em relação a isso, porque eu falo com ela, eu falo, ah, não, olha, quando a gente for morar, eu quero ter uma casa pra mim, porque eu realmente quero ter a minha casa. Eu sempre sonhei, tipo, em ter uma coisa minha, que eu entre lá e falei, caraca, essa aqui é a minha casa, que eu me sinta confortável lá, tá ligado? É uma coisa louca. existe a brincadeira, sim, de que quem decide, né? Até quando vai para o futebol, o projeto da casa, né? É muito comum ter essa colocação, né? De longe, essa é a posição do objetivismo, né? E da própria Rand. Não é isso, mas a gente vê muito essa brincadeira até certo ponto, porque na verdade não é uma brincadeira, né? Na verdade, eu vejo também de forma como infelizmente é a realidade de muitos casamentos, né? Mas eu não considero isso como a melhor forma de organização do casal, né? Nos seus projetos. Mas, muito bom ponto, Léo. De fato, isso acontece bastante. Ah, bom, então dando seguimento aqui, eu acabei me estendendo um pouco com o capítulo 14, com o capítulo 13, vamos começar o capítulo 14 e o 15, que é um pouco mais rápido. Ah, no capítulo 14, ele começa falando do Lucius Heyer, que é o sócio do Franklin no escritório, e a gente vê que ele está com uma situação de saúde muito debilitada, porque ele tinha tido um derrame lá no início do romance. E apesar de ter uma condição física muito ruim e dos médicos dizerem para ele se cuidar, ele não quer se aposentar. Então ele volta a trabalhar no escritório. A mão esquerda dele já não funcionava, ele não conseguia fazer nem tarefas simples, né? Mas ele continuava indo para o escritório. Passava o maior tempo dele desenhando florzinha em blocos de notas, e isso deixava claro que ele não tinha nenhuma utilidade ali no escritório, né? De fato, era aquela pessoa que mais atrapalhava do que qualquer coisa, mas ele era o sócio ainda, né? Ele estava vivo e ele continuava sendo sócio, então ele se sentia no direito de estar aí. O Franklin, ele até tentava ser solícito com ele, dizendo: Olha, vai se aposentar, me vende a tua parte na sociedade, fica em casa. O Franklin claramente vê que ele não consegue mais contribuir com nada, né? Nem ir nos almoços com os clientes como ele fazia no passado. E ele tenta oferecer uma saída honrosa pro Ryan. E aí o Ryan reclama do Keating pro Franklin, né? O Franklin até desvia do assunto. E o Franklin considera que o Ryan, de certa forma, tá um pouco lelé da cuca, tá um pouco fora, tá velho, não tá pensando direito.
E o Frank é um grande defensor do Keating, né? Especialmente depois do que nós vimos ali com a questão da Dominique no capítulo passado. O Keating tá muito bons olhos para o Ryan, então ele obviamente não ficaria criticando o Keating ali pelas costas dele, né? Já o Keating, ele é indiferente na maioria do tempo ao Ryan quando ele não é desdenhoso e agressivo. No máximo ele cumprimenta, né? Ele desconsidera as ordens dele, por isso que até o Ryan, ele é grosseiro com o Ryan, até por isso que ele vai reclamar com o Franklin, né? Que o Ryan reclama com o Franklin sobre isso, né? E então no início o Ryan ele perdoa o Keating por essa mudança de comportamento, né? Ele vê que daqui a pouco será que sou eu, né, que estou gerando essa resposta. E só que depois ele começa a ficar com medo do Keating, né, pelo nível de hostilidade que o Keating empregando, né, tá realmente humilhando ele e mostrando a impotência que ele tem agora nessa idade mais avançada. Entre a conversa, o então nós temos essa pequena introdução sobre o Raya e depois nós sabemos que o Keating, então fiquem na mente o que está acontecendo entre o Raya, a posição dele no escritório e o comportamento do Keating. Então lembrem disso para a gente discutir depois. Então nós descobrimos que o Keating ele ganha o prêmio Cosmos Slotnick, que nós falamos no final do capítulo anterior, né? Digo, da aula passada. E então ele ganha esse prêmio dos estúdios Cosmos Lotne, que é um grande conglomerado de Hollywood. Então, essa construção em Nova York, vai ser em Nova York, esse estúdio, prédio, headquarters, né, sede, ele representa, de fato, uma fusão entre arquitetura e espetáculo midiático, né? Então, ele é descrito como o prédio mais bonito do mundo. Então, o Keating, acabei dando spoiler, o Keating ganha, mas contextualizando um pouco melhor para vocês, o Keating vê nesse projeto a grande oportunidade da carreira dele, né? De se destacar internacionalmente, consolidar a sua reputação e garantir um futuro dentro da firma do Hyatt, dele se tornar sócio. Só que ele entende, ele começa a tentar desenhar e ele vê que não vai dar certo, que ele não se sente capaz de fazer um bom projeto. Então o Keating procura o Rourke, porque ele sabe que o projeto dele é fraco, e ele sabe que o Rourke tem um entendimento de arquitetura superior ao dele. E a única pessoa, vejam bem, a única pessoa que o Keating respeita no que diz respeito à arquitetura. Só que o Keating ele não chega pro Rourke, ele diz que ele precisa de ajuda. Ele disse que é para dar uma opinião geral, dar uma opinião geral ali sobre os esboços. Aí a primeira coisa que o Rourke fala, e ele não tem papas na língua, ele diz assim: Isto é podre, e você sabe disso. E o que o Rourke faz? Ele passa horas refazendo o projeto. Tira coisas inúteis, reorganiza os espaços, e ele transforma a confusão arquitetônica que o Keating tinha feito em um design coeso e funcional. Ah, e aí a gente percebe nesse processo que, de fato, o Keating ele despreza o Rourke, mas ele só consegue sobreviver artisticamente por causa dele. E o Keating até pergunta para ele, por que você não participa dessa competição de arquitetura? Né? E ele diz, porque eu não consigo, não conseguiria nem se tentasse. Eu seco, me dá um branco. Não consigo dar o que eles querem, mas posso consertar a confusão dos infernos de outra pessoa
quando a vejo. Novamente, o Rourke falando da obra do Keating. E o Rourke rejeita as competições porque ele não acredita que a verdadeira arte possa ser julgada por um coletivo baseado em critérios convencionais e arbitrários. É importante a gente lembrar que o júri, que fala no livro, são todas as pessoas que odeiam o Rourke, ou demitiram ele, ou não contrataram ele, mais o Ellsworth Dewey. Então, são todas as pessoas que, mesmo que o Rourke fizesse um projeto, ele nunca iria ganhar. Não é o tipo de gente do Rourke, ou seja, ele não teria uma vida muito fácil. Mas mesmo com tudo isso, mesmo mesmo não gostando de competições, ele ajuda o Keating. Mas ele não trai a integridade artística dele. Então o Keating ele tenta insistir em manter a estética renascentista do edifício, né? E aí o Rourke responde: Pro inferno com a sua planta alta, não quero olhar para suas malditas plantas renascentistas. Então o Rourke ele corrige o que pode ser corrigido, mas ele considera esse projeto desonesto e vazio. E aí ele aconselha o Keating. Ele diz, olha, faça um bom estilo renascentista se não consegue evitar. Se é que isso existe. Só que isso não posso fazer por você. Resolva sozinho. Algo nesse sentido. Mais simples, mais direto, põe o máximo de honestidade que conseguir nessa coisa desonesta. Então é isso que o Rourke fala para o Keating. E a constatação que a gente vê na hora que ele entrega é que mesmo se o Keating seguisse a risco com o conselho técnico do Rourke, ele nunca vai poder incorporar a essa obra a essência da honestidade criativa dele, porque ele não é honesto no que diz respeito à criação. Então esse projeto ele vai continuar esse essa coisa vazia. Então ele manda para o concurso, tinha que mandar uma carta, né? E ele manda essa obra para ser avaliada junto com arquitetos de todo mundo, porque o concurso era aberto para todas as pessoas. Enquanto o Keating está mandando esse projeto para o concurso, está subindo na hierarquia do escritório, com muitos clientes, ganhando muito dinheiro com esses projetos, o que está acontecendo com o Rourke? O Rourke, ao longo do inverno, ele não tem nenhum projeto, nem oferta de trabalho. E ele começa a ficar um pouco perturbado com aquela situação, tanto que ele, para romper aquela sensação de silêncio e imobilidade do escritório, ele até chega a tirar um livro contra a parede só para sentir o impacto e o barulho e meio que acordar, sair daquele transe de estagnação, para quebrar aquela estagnação do ar, né? Mas, apesar dessa incerteza financeira e do isolamento, ele mantém a sua disciplina e paga o aluguel do escritório. Então, ele já está em dificuldades financeiras, mas ele ainda consegue pagar as contas, por mais que esteja ficando cada vez mais difícil. Novamente, mais um boletim da Associação dos Arquitetos. Eles fazem, eles fazem uma crítica, como comentei anteriormente, à loja Fargo. E ele ridiculariza esse projeto como um conto de fadas que resultou em um fracasso arquitetônico. Então eles falam que o Rourke era arrogante, que ele tentou provar que poderia superar toda a tradição, mas tinha falhado miseravelmente. Então eles estão falando mal da casa novamente e também da loja Fargo que estava que tinha sido feita ali um monumento à modernidade no meio de uma região que estava patentemente falida, né? Como vocês se lembram, ela estava sendo feita dentro de um contexto totalmente adverso economicamente, uma região que já não estava dando mais resultado.
Então, enquanto ele está sem trabalho, ele está folheando o jornal e ele descobre que um empresário, um magnata chamado Roger Enright, ele tem uma grande fortuna e ele quer fazer um empreendimento residencial, que seria a casa Enright. Então ele já tinha descartado diversos arquitetos convencionais e isso inspira o Rourke a procurar o, o escritório dele para conversar, a buscar ativamente um cliente. Então ele tenta agendar uma reunião com o senhor Enright, com o senhor Roger, mas ele não consegue, né? Quem atende ele é o secretário do empresário e esse secretário não vê muito valor no trabalho do Rourke. Nem sei se esse secretário tinha algum conhecimento de arquitetura ou não, mas enfim, ele descarta apresentar, levar, marcar uma reunião para o Rourke junto com o senhor Enright. Então, até aqui não tem negócio também com o senhor Enright. Nós temos um fato triste, né? Um luto nesse capítulo também, que é a morte do senhor Cameron. Então ele chama o Rourke para passar os últimos dias dele, né? Junto com ele, no leito de morte dele. Então o Rourke ele passa 3 dias ao lado do Cameron. Então o Cameron ele concede esses últimos dias para refletir sobre o futuro da arquitetura, sobre os novos materiais de construção. Então, nós percebemos que o fato do Rourke estar aí, de certa forma, ainda faz o Cameron lembrar com carinho da carreira dele, né? Mas a última coisa que ele fala pro Rourke é que a grande ameaça que ele vai enfrentar é um cara chamado Gale Winand, que nós conhecemos nos capítulos anteriores. Então, essa pessoa, ela é a personificação da corrupção e da mediocridade em frente ao verdadeiro talento. E é interessante ele trazer a figura do Gale Winans nos últimos momentos de vida dele. Ou seja, o Cameron, ele tem uma compreensão sobre esse personagem. Nós não sabemos por quê, se ele conhece o Gale Winans ou se a avaliação dele é uma avaliação simplesmente pelo que é publicado no banner e os eventos e as ações que o Ainon faz ao longo do livro, como nós já conhecemos, né? Por exemplo, o Borgia, da festa na qual ele tinha se fantasiado de César Borgia, então a gente sabe que é uma pessoa muito poderosa, mas a gente não entende muito bem o Cameron, ele não explica para o Rourke exatamente por que que o Ainon é essa personificação da corrupção sobre o verdadeiro talento. A gente não sabe, o Rourke não conhece esse Wynan. E novamente, não é a primeira vez que o Cameron fala do Wynan. Lembram que quando ainda enquanto ele estava no escritório, ele já tinha falado isso para o Rourke, que o grande inimigo que ele iria enfrentar era o Wynan. E agora, no leito de morte, ele traz novamente essa questão. Então a gente tem que ficar de olho. Por que o Wynan é essa ameaça, né? Desculpa, essa ameaça para o Rourke contra a integridade, contra o talento. No final do no final do romance, digo, do capítulo 14, a gente conhece um pouco do pensamento do Keating com relação aos sentimentos que ele tem pela Katie e a Dominique. Então a Katie, ela representa o passado e a segurança emocional para ele. Já a Dominique encarna mais a ambição ela encarna, né, a ambição e a possibilidade de ascensão social para o Kit. E o Keating promete se casar com a Katie caso ele ganhe a competição do Cosmo Slotnick.
Só que, por outro lado, a ambição e o desejo de reconhecimento afastam ele dela. Imagina, ele vai ser campeão se ele ganhar, né? Como a gente vê depois que ele ganha, vai ser um dos arquitetos mais importantes do mundo, casado com uma mulher como a Katie, que a gente viu que é muito passiva, sem graça, né? A descrição dela é sempre sem graça. E por outro lado, ele já está obcecado com a Dominique, né? Pela beleza dela, pela influência que ela pode exercer na carreira dele. Só que a Dominique não dá muita bola para ele e ela também acaba, depois isso é falado ao longo do capítulo 14 e 15, ela vai para Connecticut. Ela não aguenta tudo que está acontecendo, tá demais para ela. Quando o Keating ganha o concurso, que nós vamos ver agora no capítulo 15, ela praticamente foge da cidade porque ela realmente não aguenta mais tanta hipocrisia, tanta mediocridade juntas. E o fato de o Keating ganhar, para ela Não fica claro isso no romance, mas a gente supõe que ela realmente decide se afastar, porque ela não aguenta ver que pessoas como o Keating estão, ganham uma premiação tão importante como essa. Alguma pergunta do capítulo 14, pessoal? Uma coisa. Fala, nessa parte do livro, fala sobre como era o projeto do Howard em relação ao edifício, a área, a parte residencial lá do projeto. Do projeto do Anne Wright? Isso. Não, nesse momento ele só faz uma primeira movimentação para tentar conversar com esse Roger, né? Mas não tem nada sobre o projeto, pelo menos no Ah, capítulo tá. É, 14. eu queria citar algo sobre exatamente essa parte do projeto, mas eu vou deixar então para quando chegar nesse momento. Isso, anota aí até para a gente não esquecer para poder trazer o comentário ou dúvida, enfim, no momento oportuno para a gente não dar o spoiler. Mas o que que a gente tira do capítulo 14, né? É um capítulo que foca muito mais na relação inicialmente do Hire, né? O que está acontecendo com esse sócio, e a troca do Keating com o Rourke, em preparação para aquele desenho, né? Que ele entrega do Cosmo, do concurso do prédio Cosmo Slotnick. O Rock continua em dificuldades financeiras, como nós vimos, né? Ainda consegue pagar o aluguel, mas está bem complicado. E a esperança no final dele conhecer esse senhor Roger Enright, mas que também não se torna realidade. Quando começa o capítulo 15, nós vemos o Keating com muito medo no início do capítulo. O que que ele está temendo perder? Exatamente. Está com medo de quê? Do que ele tem medo? Ele tem um medo crescente, é quase ele está vivendo um pesadelo, porque ele está com medo de ser derrotado no concurso. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue interagir com os outros. Ele se assusta quando alguém dirige a palavra para ele, fica acordado. Ele está antecipando o fracasso, a derrota no concurso. E o que que representa para ele perder essa competição? O fim da reputação dele. E o fim da capacidade dele ascender na profissão. Ele tem muito medo que, se ele perder, o Franklin vai ficar desapontado, não vai aceitar ele como sócio, e que pessoas como o Bennett e o Claude Stengel, porque o Claude Stengel, lembra lá no início do livro que o Keating ajudou o Stengel a abrir o seu próprio escritório, quando ele deu um projeto de uma cliente para ele, e o Franklin demitiu o Stengel? O Stengel agora estava voltando a falar com o Franklin para se tornar sócio, para unir os dois escritórios. Então o Keating está com muito medo
de que se ele perder, o Franklin vai trair ele, vai fazer negócios com outra pessoa. Então o tempo está passando, está quase chegando o resultado do concurso e ele está ali esperando e as coisas não estão acontecendo. A única chance dele se tornar sócio é o Hire sumir da jogada, se aposentar, morrer, seja lá o que for. Ele precisa eliminar o Hire. Ele precisa se consolidar como sócio antes que venha o resultado do concurso. Porque se ele não ganhar, ele está aterrorizado que ele vai perder tudo que ele conquistou, né? Entre aspas. Então, como é que ele faz para garantir a posição na firma? Qual que é o plano dele, né? Ele ele tem que forçar o Lucius Hire a se aposentar. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele já falou, o Franco já falou e o cara não quer se aposentar. Não consegue mais, mas continua aí incomodando. Continua como sócio. Então, o que que ele faz? Ele acha ah, em alguns em alguns papéis dos arquivos, ele acha uma suposta fraude que o Haier teria recebido dinheiro para fazer algumas modificações num projeto. E ele chega ele vai visitar o Haier e, e o Peter vai lá para chantagear ele, para forçar com que ele se aposente. Então, o Haier está em casa, na biblioteca, ele está muito ruim fisicamente e mentalmente, está fragilizado, realmente não viveria muito tempo mesmo. E então o Keating diz, olha, eu sei que você aceitou um suborno 15 anos atrás e eu tenho a prova que você recebeu 20 mil de um empreiteiro, para aumentar o custo de produção, de construção de um prédio. Então, para inflacionar o valor da obra, ele recebeu um suborno e o Keating tinha a prova. E ele disse: ou você se aposenta, ou eu vou levar isso aqui para a Associação Americana de Arquitetos. Isso vai destruir a tua reputação, Haier. Então você tem uma escolha. Ou você se aposenta e ninguém fica sabendo disso, ou eu vou levar isso a público e pronto. E o Haier, ele. A única coisa que resta para o Haier é justamente esse status que ele tem. Para ele, a relevância que ele ainda tem está no status. No status como sócio da Franklin Hire. E o que que essa cena mostra, né, desde a perspectiva filosófica, né? Que aqueles que vivem à custa dos outros, seja por dependência emocional, social ou financeira, são inevitavelmente condenados ao fracasso. O Hire, ele simboliza o quê? Um sistema decadente sustentado por concessões. Enquanto ele vai ser substituído pelo quê? Por um Keating, que é o típico que oportunista, que sobrevive manipulando esse sistema, as estruturas estabelecidas. Então, ambos são dois lados do fracasso do coletivismo e do conformismo. Nenhum dos dois representa independência. Então, nós temos dois personagens muito ruins, né? Um tentando se manter relevante através desse status de sócio, porque não consegue mais desenhar, não consegue mais fazer nada lá no escritório. Enquanto o outro, ele tenta manipular o sistema para conseguir se tornar sócio o quanto antes, né? É, E aí, nessa discussão, o Haier não aguenta e realmente bate as botas, né? Ele morre ali junto com o Keating. É, o Keating até tenta chamar por ajuda.
E até ele fala que ele se sente um pouco culpado no início porque ele foi quase um assassino. Só que o sentimento que mais está presente para o Kitty nesse momento é um sentimento de alívio. Ou seja, ele forçou um cara que gostava dele a se aposentar pela ameaça de entregá-lo para uma associação, e de forma alguma o que o Hire fez é correto, né? Mas o Kitty está se utilizando disso, de uma coisa de anos e anos atrás, para forçar o Hire a se aposentar. E ele não aguenta, né, essa situação e acaba falecendo ali no ato. Então, o que que a gente percebe, né, que o Keating ele tem uma grande fraqueza moral, ele não assume as suas ações. Ele não quer transcender essa mediocridade que ele é. Tanto que ele assume, quando ele volta para o escritório, uma fachada de normalidade. Ele manipula o que aconteceu, ele conta uma história, né, uma narrativa, para que ninguém desconfie que foi ele que esteve lá, né? Então ele se adapta muito bem. Ele sabe manejar, ele sabe velejar muito bem por esse mar de corrupção, né? Tudo bem, passam-se alguns dias e o Francon, ele chama o Keating para a sala dele porque o Heyer deixou um testamento. Ele deixou um testamento, né, das coisas que ele tinha. E E para quem o Heyer deixou as coisas? O Franklin diz: Olha, Kitty, o Heyer deixou toda a herança dele para ti, tanto dinheiro, bastante dinheiro, como toda a coleção de porcelana dele para o Kitty. Se vocês se lembram, o Keating, quando conheceu o Heyer, ele ficou na biblioteca toda noite para agradar o sócio, para falar de porcelana no dia seguinte. E o Heyer, ele gosta do Keating, mas ele deixa tudo para o Keating porque ele queria, através disso, representar o desdém que ele tinha pelo Frankon. É como se fosse uma vingança dele contra o Frankon. Eu vou deixar o dinheiro para o Keating e o Keating vai subir e vai ser o meu representante dentro do escritório quando eu não estiver mais aqui. Veja só. O cara vai lá, discute, praticamente assassina, né, indiretamente o Haier e ainda fica com toda a herança. Então, qual que é a ironia desse evento, né? A ironia é essa interdependência dos fracos e manipuladores, né? Então, o Haier, que é um homem que passou a vida inteira evitando riscos e protegendo sua posição, termina com suas posses, né? Distribui as suas posses para alguém que despreza sua fragilidade, que o Kitty não era amigo dele. Já o Keating, ele percebe que essa vitória que ele tem é vazia, porque ele não merece ganhar essa herança. Ele não era um bom amigo, ele não era um grande valor para o Haier. Ele não considerava o Haier uma pessoa importante na vida dele. E aí o Keating se dá conta que a mente dele está mais focada no dinheiro, muito dinheiro que ele ganhou, do que na moralidade dos atos. Ou seja, ele praticamente esquece que ele acabou sendo um dos agentes da morte do Haier. Então, mais uma vez, a Rand traz aqui que aqueles que constroem suas vidas em concessões externas nunca podem alcançar a verdadeira felicidade ou grandeza. Mais um exemplo. Nem quando eu ganho uma paulada de uma herança, eu consigo ficar feliz com isso.
Nem isso o Keating merece, nem isso ele conquista. Porque daqui a pouco, se ele fosse um bom amigo do Hyer, tivesse tratado ele bem, até seria como o Hyer não tinha herdeiros, fica muito claro pelo romance, então não teria problema deixar para o Keating. Ele vendo o Keating como um sucessor, que é o que é por isso que ele dá a herança, porque ele vê o Keating como um contrapeso para o Franklin, que seria alguém que representaria o Hyer no escritório enquanto ele estava vivo e depois, principalmente depois. Então nós temos essa noção. Até o Daniel comenta aqui, a capacidade de concatenação e integração de Rand em suas obras é algo tocante. Vocês percebem que todos os eventos eles têm interligações entre os capítulos, né? Não é deixado nenhum ponto fora de sem contexto. Isso é bem interessante. Sai o resultado que eu acabei dando como spoiler um pouco antes. O Peter Keating, ele vence o concurso. Então, no início, ele tem um sentimento de triunfo, de reconhecimento. Todo mundo diz que ele é um arquiteto brilhante. Ele está no centro das atenções dos jornalistas, de todos os eventos de prestígio. Ele é considerado um gênio, um jovem gênio, o Cinderela da arquitetura. Então ele tem a crença que ele conseguiu o sucesso que ele sempre desejou. Olha que fase pela qual o Keating está passando. Ele ganha uma fortuna de herança, ele se torna sócio até o final do capítulo e ele ganha a maior competição de arquitetura do mundo na época. Só que, claro, esse sentimento de realização não dura muito, né? Ele já ele já vira uma sensação de vazio. Porque ele ganha, mas ele não consegue sentir satisfação genuína pelo que ele esperava. E lá no fundo ele sabe que ele não merece esse reconhecimento. Que esse prédio, na verdade, não é dele. Então, nos primeiros momentos, ele se sente vencedor, mas logo depois ele volta para a realidade. Como a gente sabe, o Keating é um bom imitador. E esse fato incomoda ele, assombra ele. Porque mesmo com todo mundo aplaudindo ele, ele não encontra realização pessoal, ele não consegue tirar valor daquilo ali. Então a vitória dele representa o quê? A futilidade do sucesso sem autenticidade. A insegurança que ele sente, que ele sentiu ao longo desse tempo à espera do resultado, revela o quê? A inconsistência da identidade dele, a falta de integração, como o Daniel colocou aí nos comentários. Então, ele está numa sinuca. Por um lado, ele gosta da validação, ele precisa da validação externa, só que toda essa validação, todos esses aplausos, essas recompensas, esses prêmios, esse reconhecimento que ele recebe dos outros, ele não consegue integralizar. Ele continua vazio, né? Então, após a vitória, ele visita o Rourke e ele tenta compensar o Rourke, dá um troquinho para ele, oferece US$ 500 para o Rourke. Veja bem, ele está multimilionário. Uma pessoa fez praticamente o projeto para ele e ele dá US$ 500 para o Rourke. É isso que vale a ajuda do Rourke, US$ 500. É uma retribuição pelo trabalho feito. Bem pouco, né? Financeiramente. E E fica aquela situação chata, porque ele ganhou uma fortuna, daí ele dá US$ 500, é como se fosse um favor, porque o coitado não tem como pagar a luz e o aluguel, né, nesse momento. Aí o Rourke aceita o cheque, ele vira, assina de volta e coloca em nome do Keating. E aí ele diz assim, Keating, eu tô te devolvendo o cheque, é como se fosse um suborno. Vai ser o nosso acordo para que você nunca mencione que eu participei desse projeto.
Porque se ele aceita o cheque, ele está fazendo parte daquele esquema. Ele está dizendo, eu participei do esquema que proporcionou a vitória para o Keating. A vitória injusta para o Keating. Então ele diz assim, bom, já que eu fiz uma coisa que agora eu considero errada, que ele está considerando errado, eu vou te subornar para que você não fale mais disso, não fale disso com ninguém. Veja que situação. E duas pessoas que são bons conhecidos. Aqui sempre tem o debate sobre a relação do Keating e do Rourke, que a gente vai explorar ao longo do romance, mas é essa visão que o Keating tem dele. E ao longo dessa conversa nós temos um grande conflito emocional entre eles, porque o Keating acaba explodindo num desabafo. Ele acaba se abrindo para o Rourke. Ele fala que ele sempre odiou o Rourke e que o desejo dele é vê-lo destruído. Ele nunca. Isso já fica claro ao longo do romance. Ele disse que ele nunca conseguiu lidar com a existência do Rourke, que é o homem que representa tudo o que ele nunca foi capaz de ser. Tudo que o Keating não é o Rourke. O Keating é totalmente ao contrário do Rourke. Então o Keating ele mostra uma grande contradição interna, né, nessa explosão que ele tem. Ele não sabe se ele admira, se ele inveja. Ele se abre, ele se mostra totalmente para o Rourke. E aí o Rourke até responde: para que revelar tanto? Para que revelar tanto? Para que se expor assim, Keating? O Rourke já sabia disso, né? Desse sentimento do Keating por ele. Só que o Rourke, ele sinceramente, ele não vê o Keating. Ele não sente necessidade de responder esse ódio que o Keating traz. Porque ele não vê o Keating como um adversário, mas o Keating como alguém perdido, consumido pela própria mediocridade. Né? O Rourke ele não sente rancor do Keating, ele sente pena. Ele não precisa destruir ninguém para se afirmar. O trabalho dele é a afirmação da qual ele precisa. O Rourke só precisa disso, de se afirmar através do trabalho dele. Ele não tem inveja do Keating. Então a gente vê a primeira se consolida a essa perspectiva do Keating. A gente começa a conhecer o Keating um pouco melhor, né? Levava na boa, excelente. O Daniel coloca aqui nos comentários, de fato, o Rock ele acaba levando isso na boa, esse problema aí, essa discussão. Até agora, no fim, até agora, fazendo um parênteses aqui sobre o Keating, a gente percebe que o Keating ele está longe de ser um personagem integrado. Ele vem com diversas dicotomias, diversos conflitos internos. E, e vocês percebem que o Rourke é uma das únicas pessoas que consegue, com quem o Keating ele deixa escapar muitas coisas, além da Cat, né? Mas o Rourke ele é muito sagaz, ele consegue ler muito bem o Keating, e o Keating deixa, nós vamos ver ao longo do romance que ele deixa escapar muitos insights. Parece que o personagem do Keating ele se dá conta do que ele está fazendo, mas ele não consegue mudar. Ele não consegue mudar. Ele entende muito bem quem é o Rourke. Ele sabe muito bem porque ele sente ódio do Rourke. Então é interessante perceber que o Keating ele não é um coitado. Muito pelo contrário, a conclusão desse capítulo, e o capítulo se chamar a parte, né, se chamar Peter Keating, é justamente por isso. Porque nós vemos uma pessoa ao final do capítulo da parte um, uma pessoa com todo sucesso, o verdadeiro egoísta na visão popular.
O Keating é um egoísta popular, aquele que faz o que tem que fazer para conquistar o que quer. Se o romance terminasse agora, nós veríamos que o egoísta tradicional prevaleceu. E o altruísta Rourke, que segue os seus princípios, na visão popular, esse está em maus lençóis. Tanto que ele acaba recusando um projeto do Manhattan Bank, né, no capítulo 15, ali ao longo do capítulo, também por questões arquitetônicas, né, como a gente já sabe ali de costume, né, esse é sempre o problema. E ele acaba ficando realmente sem dinheiro. Se ele aceitasse essa comissão, ele praticamente resolvia a situação dele por um bom tempo. Mas ele não aceita. E aí o que que ele faz? Ele abandona a arquitetura momentaneamente e aceita o trabalho braçal em uma pedreira. Ou seja, um arquiteto formado, formado não, mas com todas as condições, que já tinha 26, 27 anos, demonstrando já a sua capacidade em alguns projetos, 4 projetos, exatamente. Ele decide, entre aspas, tirar um ano sabático, né? Ele é obrigado a fechar o escritório, porque ele não tem clientes e não tem dinheiro para pagar. E ele pede para o Mike, para aquele amigo com quem ele saiu para tomar uma cerveja na última aula, para ele que aceitava qualquer trabalho braçal que não implicasse ele fazer concessões ao que ele acreditava, né? Que não traíssem os seus princípios. Um trabalho que não traísse os princípios dele. Então ele prefere um lugar onde ele não precise pensar ou fazer concessões. Ele quer sair um pouco dessa rotina da indústria arquitetônica. Então trabalhar na pedreira para o Keating, digo, para o Rourke, é uma forma de estar em direto contato com a matéria-prima que ele valoriza, o minério, a pedra. Voltar às origens, né? Se reconectar com a essência da construção. É esse vínculo do manual e do físico, né? Que ele considera justamente essa expressão autêntica de criação. Ele resolve voltar para essa realidade para ele de certa forma, se purificar dessa experiência inicial da arquitetura, porque parece, né, para é o que nos transmite o livro que não é a hora dele ainda, que o tipo de gente que para quem ele vai construir ainda não apareceu. Apareceram alguns, mas não o suficiente. Então, não o suficiente nem para que ele pudesse se sustentar. Então, ele tem que achar um plano B. O final do capítulo 15, da parte 1, nós temos a celebração do Peter Keating como sócio do escritório. Só que tem um tom ambíguo nessa celebração. Então, na superfície, parece um triunfo, porque ele é ovacionado e ele alcança a posição que ele sempre desejou. Ele está cercado de figuras influentes, ele é admirado e reconhecido. Então, socialmente falando, ele conseguiu o objetivo dele, que é essa aceitação dos outros. Só que o ambiente da comemoração ele é vazio, ele é artificial. Tanto que no romance existe que parecia um ritual, como uma primeira comunhão. É como se fosse uma cerimônia de iniciação não ao mundo da grandeza criativa, mas ao mundo das aparências e do conformismo. Então a Rand traz essa imagem da primeira comunhão, que ainda hoje, para a maioria das pessoas, né, que mesmo aquelas que se dizem religiosas, elas enviam os filhos para fazer a primeira Eucaristia ou a primeira comunhão e aquelas crianças e os pais tampouco entendem a simbologia por trás desse evento. É uma cerimônia de iniciação, mas as pessoas não sabem nem o que estão fazendo ali dentro da igreja e não tem valor nenhum a não ser uma validação social. Por isso que a Rand traz essa figura, porque de fato corresponde à realidade até os dias de hoje, não só em 1920.
Então, filosoficamente falando, esse momento representa o quê? A recompensa do homem que vive para os outros, em contraste com aquele que cria para si mesmo. O que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando o homem de segunda mão. Eles estão celebrando Peter Keating. Ele não alcança esse posto por mérito, mas pela manipulação e pela busca de aprovação externa. Não é baseado na competência dele, na convicção dele, nos valores dele, mas sim nas expectativas dos outros. E a ironia de tudo isso, pessoal, é que no momento do seu maior triunfo, do maior triunfo do Keating, ele já está condenado. Por quê? Pois a carreira dele não se sustenta sobre um alicerce sólido de realização pessoal, mas sobre concessões e fraudes. E a gente sabe que num sistema assim, hoje você está no topo, amanhã você pode perder tudo. Então é sobre essa base que termina a parte um do capítulo, né? O capítulo 15 da parte um Peter Keating, onde nós vemos o que parece ser o triunfo do Keating, do manipulador, do homem de segunda mão sobre o Rourke. O Rourke, um grande arquiteto com ideias modernas, está numa pedreira, numa mina quebrando pedras, enquanto Keating está se tornando sócio do escritório Franklin e Keating agora, e não mais Franklin e Hire. Então esse é o fim da primeira parte. Eu gostaria de ver se vocês têm algum comentário sobre isso, sobre esta parte um. Depois eu vou compartilhar com vocês um resumo da parte um também, junto com a gravação. Então vocês vão ter isso também em um outro formato, né? Que uma tradução específica do Objetivismo Brasil que eu fiz para vocês. Então, mais um material exclusivo aí para para quem gosta dessas ideias e para quem também daqui a pouco não teve a chance de assistir todas as aulas inicialmente, recomendo que assistam, né? Mas de qualquer forma vai ter também um documento escrito para que vocês possam ler, né, e revisar também algumas coisas que daqui a pouco podem ter passado despercebidas. Léo, Daniel, Rafaela, vocês têm mais alguma pergunta? É, eu só queria dizer que eu achei muito interessante aquilo ali que você interligou em relação àquela parte da primeira comunhão que é feito muito até hoje em dia, que tipo assim, é uma coisa que não tem valor, porque a pessoa nem sabe por que tá ali, né? E que é exatamente para isso, né? Aprovação social. Eu achei esse ponto muito interessante. E aquela parte também do egoísmo que você citou, que seria o egoísmo tradicional, né? Que é aquela pessoa que ela basicamente tem o que ela deseja com sacrifício, né? O custo de outras pessoas, né? Achei essa parte muito da hora. Exatamente. Esse exemplo a Rand traz da primeira comunhão e eu acabei vivenciando isso, não porque eu fiz a primeira comunhão, né? Porque eu fiz sim, mas eu tive uma vivência muito grande, inclusive até hoje eu tenho familiares que trabalham na igreja e uma coisa que sempre me chamou a atenção desde a minha época religiosa é que muitas pessoas elas inclusive chegavam para casar, né, fazer os papéis do casamento e tu olhava para a cara da pessoa e você tinha praticamente que dizer onde que era a igreja, porque ela não fazia ideia, ela só aparecia na igreja para fazer a Eucaristia, a comunhão, a crisma, né? A primeira Eucaristia e a Crisma, e depois ela só voltava na hora de casar. Então ela não sabia o que que acontecia dentro da igreja, né? Ela não sabia os rituais da missa, nada. Ela realmente era só uma validação social. Era uma coisa que tu assinava, né? Como se faz até hoje no cartório, e aí tem o direito canônico, né? Você assina também um contrato que você casou na igreja. Então, era isso, mas as pessoas não tinham a vivência daqueles princípios de verdade. Era só uma validação social. Inclusive, na década de 90,
As pessoas sempre olhavam na tua certidão se você era católico, né? Se você era batizado. Isso era uma validação. Hoje perdeu força, mas ainda é isso, né? É um nome que se coloca num papel, não é uma vivência. Então, essa é a crítica que a Rand faz, porque uma coisa é você fazer esses processos, né? E você realmente acreditar nesses princípios. Você acredita nesses princípios. Só que a Rand também traz a crítica que a maioria das pessoas não acredita nisso. E para Rand nem tem como aplicar de fato, não tem como ser altruísta e seguir realmente à risca o que é dito pela religião. Então, a Rand não acredita que isso seja possível, nem que você queira. Mas mesmo assim, se você se compromete com isso, mesmo quando jovem e depois na sua vida, você segue isso, você vai lá na igreja às vezes e tudo mais. Tu pelo menos teria que ter essa postura de princípios. Dizer, não, eu sou cristão, eu acredito nisso por causa disso e isso. Esse tipo de pessoa, por mais que a Rand não gostasse, ela respeitava, porque ela sabia exatamente quais eram os princípios daquela pessoa. Só que quando você é misto ou você é pragmático, como Peter Keating, você não tem princípio nenhum. Eu não sei como a pessoa vai agir. O que que guia o Keating? A aprovação social. Só que a aprovação social ela muda de hoje para amanhã. Hoje eu posso estar lá em cima, amanhã eu posso estar lá embaixo. Eu não tenho como balizar uma vida racional com base na aprovação dos outros. Porque a aprovação ela vai, vem e vai. Hoje nas mídias sociais a gente vê muito isso, né? Os cancelamentos, a forma de expressão, eu falo alguma coisa errada, terminou tudo, né? Perco tudo que eu conquistei, perco o patrocínio. Então, assim, quando você vive numa realidade onde que a maioria das pessoas são pessoas de segunda mão, é muito difícil viver. É uma coisa até o Felipe comentou antes, né? Na questão do Rio de Janeiro. Esse contexto é difícil para pessoas como o Rourke viverem nesse mundo. Porque tu tem que ter muito claro quais são os teus princípios para tu não entrar no jogo. É difícil pro Rourke olhar para o mundo e dizer assim, não, esse mundo é um mundo benevolente. Que mundo benevolente é esse que eu não tenho cliente? Todo mundo copia todo mundo. O que sobra é a validação social. Se eu não entrar no jogo, eu não tenho nem dinheiro para pagar aluguel. Então vocês se posicionem, ah, pensem na visão do Rourke indo na pedreira. Ele não vai na pedreira porque ele acha legal. Ele vai para a pedreira para se distanciar um pouco desse mundo e para pensar sobre a profissão dele, sobre o que ele está fazendo com a vida dele. Porque ele tem princípios claros, mas não está funcionando, alguma coisa não está funcionando. Funcionou para dois, três projetos, mas não foi o suficiente. Se ele não volta para a pedreira, ele literalmente morre de fome. Tanto que uma coisa que também é uma crítica é que você diz, os heróis da Rand, eles não pedem ajuda. Ele pede ajuda pro Mike. E o Mike nem queria ajudar ele. Porque ele disse, mas você é um gênio da arquitetura, o que que você vai fazer numa pedreira? E ele pede ajuda pro Mike e diz assim, olha, eu quero manter a minha integridade, nem que eu vá dar, me dá um trabalho braçal, físico, para que eu possa manter a minha integridade, eu vou lá para a pedreira, vou me reerguer, porque eu não tá dando certo. Realmente, no final da parte um, se o romance terminasse hoje, né, no capítulo 15 da parte um, qual seria a conclusão? Que para você ter sucesso no mundo, você tem que ser o Peter Kitt. Se você for o Rourke, vai trabalhar na pedreira. E aí o Daniel traz aqui um comentário pertinente. A verdadeira pedreira é o mundo para ele. Sim, hoje para ele, o mundo dele, não só porque ele vai lá trabalhar, mas é a pedreira. É um mundo tosco, é um mundo bruto, é um mundo onde ele não consegue transformar esse mineral, essa matéria-prima nas obras que ele imagina e que ele sonha em fazer. É um mundo bruto, é um mundo difícil para ele. Então é assim que termina
a parte um do livro, Peter Keating. E já no início da parte 2 nós vamos ter uma discussão muito acalorada. Eu peço que vocês estejam presentes, façam o possível, claro, né? Não, não tem como fazer o impossível, mas faça o possível para estar presente na próxima discussão, que vai ser muito legal. Vou trazer materiais extras também para a gente discutir essas primeiras relações entre os personagens centrais da obra. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença. Vou parar a gravação aqui. Se existe mais alguma pergunta, vocês podem me fazer também.